Bom dia! Soco Matinal, quarta-feira, dia 23 de abril, dia da tartaruga, dia também da juventude constitucionalista, e não é brincadeira, podem pesquisar, e também dia aqui, ó, dia internacional para acabar com a fístula obstétrica. Então, um abraço aí para quem quer acabar com a fístula obstétrica, né? Eu acho que é importante também. Então, vamos começar hoje falando sobre as notícias que rodaram o mundo. Por exemplo, o Putin que aceita aí, de acordo com uma revista, né, o cessar-fogo em troca da anexação da Crimeia. Crimeia que foi invadida ali por ele mesmo em 2014. E agora ele diz que pode voltar um pouquinho atrás ali nas ofensivas, aceitar um acordo, desde que reconheçam internacionalmente a posse da Crimeia para a Rússia. O que é a Crimeia? A Crimeia é uma península ali que dá a abertura para todo o Mar Negro. Mas eu não vou falar nada disso porque o Manuel me limita. Ele tira aqui o que eu vou falar, ele sempre faz isso, é da cultura dele. E também avança o acordo comercial entre os Estados Unidos e a Índia, olha só. E vocês aí que são contra a Índia, viu? Fique esperto. Também temos a desaceleração econômica, aí o governo da Alemanha prevê uma estagnação e o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, reduz aí a perspectiva de crescimento 2025-2026 para o Brasil de 1,1% do PIB para 1%. Então, E também temos uma semana aí sem o cepo. O que é o cepo? A gente vai falar o que é o cepo. E o dólar blue aí recua mais de 16% na Argentina. Um bom sinal aí, né? E o Gabriel Galípolo que vai participar de uma audiência no Senado Federal. Como assim? O presidente do Banco Central indo lá no Senado Federal. Você vai entender toda essa dinâmica que ocorre entre os poderes e o Banco Central. Hoje, ao meu lado aqui, eu não tenho nem palavras para descrever a gratidão na minha vida que eu tenho por conviver todos os dias com pessoas de tamanha capacidade de discernimento aí da realidade. Como, por exemplo, Manuel Neto aqui. Obrigado, que isso, hein? Muito obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Ele tá querendo dar um calote aí, mas tudo bem, a gente deixa, a gente só finge. Bom dia, Douglas, bom dia, Lucas. Bom dia. Bom dia. E vamos que vamos. De outro lado também, tem uma figura aqui que é o Douglas Ribeiro. Porque não precisa de apresentações. Por quê? Porque já tem 1000 inscritos no canal. Fala dele aqui. Fala dele. Bom dia a todos. Bom dia, Manuel. Bom dia. Bom dia, Edson. Bom dia, Lucas. E também você de casa vai acompanhar agora o melhor programa de economia e macroeconomia do YouTube. Inclusive do Brasil e também de Goiás. Começando com a notícia internacional aí, de acordo com a revista Financial Times, Moscou aí cogita chegar a um acordo do cessar-fogo aí da invasão da Ucrânia. Depois de quantos anos? Estamos em 3 anos de guerra, né? Temos aí, e se parar para pensar, a invasão da Crimeia em 2014 pode fazer parte desse conflito como um todo, né? Então pode ser que a gente chegue aí a um recuo. Penso que já pegou várias regiões ali, os 4 distritos, né? Tem Lugansk também. Quem lembra daquele avião comercial da KLM, né? Que foi abatido? Lá, ó. Também foi nessa guerra aí, de 2014. Exatamente, eu acho que essa notícia não tem muitas informações assim, pra gente aprofundar tanto, né? Acho que a notícia bem positiva é que se realmente as informações dessa revista Financial Times, ela vir adiante, né? Seria uma notícia muito importante porque, claro, ia acabar com o conflito da Rússia e da Ucrânia. E o interessante é que a própria Rússia não quer mais, talvez assim, negociar outras regiões, como Donetsk também, que é uma região muito importante dentro da Ucrânia. E assim, se a gente for analisar o contexto histórico, por que ele tem interesse na Crimeia? Porque, como a gente tinha falado anteriormente, a Crimeia está numa localização bem estratégica próxima ao Mar Negro e proporciona ali à Rússia o acesso militar e comercial ao Mediterrâneo, que é muito importante também nessa parte de segurança nacional dentro da Rússia. E se a gente for considerar também essas organizações dentro da Europa, considerando que é a União Europeia, eu também coloquei outra informação que é muito importante, a gente já trouxe essa informação também em dias anteriores aqui no Soco Matinal, que a União Europeia está tentando banir totalmente o gás russo até 2027. Lembrando que antes da guerra, ali por volta de 2021, 34% do gás que entrava dentro da Europa vinha da Rússia e depois foi diminuindo até chegar a 8% nos dados que a gente tem de 2023. Então esse aqui também é um avanço dentro da Europa de tentar tirar um pouco a dependência do gás russo e também do petróleo que tinha antes ali da Rússia, né? Só que, por exemplo, se a gente for analisar alguns dados, hoje a Rússia faz só comércio, assim, principalmente desses dois produtos, com a Índia e com a China. Então acaba que para a Rússia não é um grande problema, porque já existem outros parceiros comerciais para tentar monetizar em relação a essas commodities, que é muito importante. E
Agora, o vice-presidente dos Estados Unidos, né, o J.D. Vance, também conhecido como João Dória Vance, né, e o primeiro-ministro da Índia, lá, o Narendra Modi, anunciaram avanços aí nas negociações entre um grande acordo entre os Estados Unidos e a Índia. Isso veio um grande momento aí, né, onde Estados Unidos e China aí estão trocando embrólios de tarifas comerciais. E a Índia é um dos maiores mercados do mundo também, junto com a China, né? É muita gente, cara. Inclusive, a Índia passou a China em população absoluta de pessoas, né? Pode ser talvez considerada as duas maiores democracias, né, em quantidade de população. Então, já que você tem ali, hoje a Índia é a maior população, é considerada uma democracia, e os Estados Unidos ali, sem dúvida nenhuma, o berço da democracia, tem ali uma grande quantidade ali de habitantes. Então, é um novo jogo político. Então, para os Estados Unidos seria maravilhoso ele conseguir substituir a China ali num ambiente asiático como um grande parceiro, talvez ali substituir. Não vai ser fácil, isso vai levar tempo também, mas é uma possibilidade. Então, o J.D. Vance, ele está nesse encontro com o atual presidente aí da Índia, o Modi, só que o que acontece? Essa é uma preparação, eles estão fazendo ali um roteiro formal para estender, para gerar ali um protocolo para essas negociações, porque hoje, se você for avaliar o comércio entre os dois países, é de cerca de 129 bilhões de dólares. É um comércio bem relevante, só que como boa parte ali dos países da Ásia, os Estados Unidos tem ali um déficit na balança comercial de cerca ali de quase 46 bilhões. Então é bem relevante. E do outro lado, a Índia tem até uma boa quantidade ali de importação de quase 42 bilhões proveniente ali dos Estados Unidos. Então tem aí um fator bem primordial na parte dessa negociação. Atualmente, a Índia está sofrendo aí com a parte de tarifação de cerca de 25% e mais os 10% ali que o Trump colocou arbitrariamente para todos os países ali no mínimo, né? Claro que teve alguns outros ali que chegou a um percentual maior, e agora com esses 90 dias aí de paralisação, está aberto aí as negociações. E a Índia quer aproveitar essa pausa estratégica para chegar ali no final desses 90 dias com um acordo e conseguir manter aí o relacionamento entre as duas nações. E um outro ponto importante também é que o Donald Trump, ele vai para a Índia até o final desse ano, porque vai acontecer ali um evento que tem ali como sede a Índia, que vai envolver tanto a Austrália, a própria Índia, os Estados Unidos e o Japão, que é o famoso Quad ali, que é onde vai ter ali uma negociação entre esses países. E como eu disse lá atrás, a China, ela tem um pouco de rincha com alguns países, como o Japão e até mesmo a Índia em específico. Se, por exemplo, as duas potências ali da Ásia se juntassem, só que historicamente e também culturalmente isso é difícil de acontecer, a gente teria ali um grande monstrengo com um grande poder. Mas como isso não tem, os Estados Unidos está pegando essa brecha e conseguindo ali talvez fazer ali uma substituição aos poucos, ou então conseguir ali se manter fortalecido através de um grande outro país asiático. Só que tem que ver, porque a própria China já avisou que outros países que negociarem com os Estados Unidos e que no fim das contas essa negociação resultar em prejudicar a balança comercial desses países com a China vai retaliar. E também temos aí a previsão econômica para a Alemanha, né, que agora ela reduz, né, a própria Alemanha reduz a sua previsão de crescimento, chegando a uma estagnação em 2025. E para 2026, o que era um crescimento esperado de 1,1%, já é de 1%. Deixando bem claro aí a social-democracia que a gente tem na Europa aí, voltando a desacelerar ainda mais, né, e principalmente com essas tarifas que vêm por parte do Donald Trump. Por outro lado, aqui, onde realmente importa no Brasil, no mundo que é o Brasil, a gente tem aí uma previsão do FMI de 2% de crescimento, né? Porém, o Ministério da Fazenda, sempre otimista, né, tirou de 2,5%, mas ainda se mantém em 2,3% de projeção de crescimento para 2025 e 2026. Então, 2026, na verdade, não 2026. Então, ainda prevê um crescimento no PIB aí que não é um grande crescimento para um país que está em plena expansão aí, se você compara com outros que a gente tem aí. Então, é isso. Essa notícia... É uma notícia... Só que essa notícia aqui traz uma abordagem. Se a gente for considerar aqui a parte de inflação, nenhum FMI projeta uma inflação próxima da meta nossa. Todas elas ultrapassam a banda da meta. Assim, provavelmente só de 2026 que ele projetou 4,3%, mas assim é acima da meta, porque quando eu falo acima da banda da meta é até 4,5%, que aí tem 1,5% de tolerância para cima ou então para baixo. Então assim, por mais que
quando a gente considera que a Fazenda, o Ministério da Fazenda projeta um PIB maior, provavelmente ele deve estar analisando o seguinte: por conta dessas tarifas que os Estados Unidos têm feito na China, às vezes você pode abrir mercado para o Brasil. Aí eu falo mesmo de produtos agrícolas, que é onde a gente tem o maior market share, considerando tanto os países emergentes. Então, que pode ser uma grande oportunidade de a gente ter vários crescimentos em relação a esses produtos, que é muito importante para o nosso país. Então, por exemplo, se a gente for considerar até as negociações que a gente teve com o Japão mesmo, o Japão também é um grande player nosso de algumas proteínas animais. Então, é sempre importante também a gente analisar esse contexto um pouco mais amplo, porque o nosso país ele não vende, na hora que vai exportar, geralmente são produtos primários. Então, mesmo que essa importação dessas tarifas seja um pouco mais alta dos Estados Unidos, para a gente não um reflexo tão negativo, porque a gente é a primeira etapa da demanda, porque existe o produto primário, depois ele é industrializado para depois vender para o consumidor final. Então, por mais que essas projeções do FMI sejam um pouquinho mais conservadoras em relação à parte da Secretaria da Fazenda, ainda a gente acredita que ainda seja otimista no sentido assim, acho que pode ocorrer de um crescimento um pouco maior do que as projeções do Fundo Monetário Internacional. Se a gente for resumir também, o que importa dessa notícia tanto na Alemanha, que é um país já desenvolvido, um país que faz parte de outro bloco econômico, como o Brasil, que faz parte dos países em desenvolvimento, ambos foram afetados, como consistentemente o mundo inteiro será afetado por esse novo movimento de tarifas, né? A gente vem um movimento antigo de globalização, de abertura para novas negociações, e agora a gente vem com essa mudança com o Donald Trump, um movimento de contração da economia como um todo. Então, da mesma forma que a nossa economia vai sofrer, a economia da Alemanha vai sofrer, a economia norte-americana e chinesa também vai sofrer. Então, é uma contração, só que como é uma contração total da economia mundial, a gente consegue ver esses números e ver quem sangra menos. Então, quem sangra menos pode ter aí uma melhora com toda essa movimentação. Perfeito, só queria colocar só mais um detalhe. Tem acho que quase uma semana atrás, eu escrevi algumas informações sobre a Rússia. E eu encontrei dados muito importantes. O desemprego da Rússia é algo em torno de 2,4%. É um dos menores da série histórica. Ou seja, a economia doméstica está conseguindo absorver a mão de obra de forma interna. E o que eu queria colocar como detalhe aqui na Alemanha? Nos últimos programas que a gente trouxe aqui, a gente falou que eles estão buscando uma flexibilidade maior fiscal para gastar mais dinheiro com a parte militar, que é algo em torno de 0, eu não sei o percentual agora, mas eu sei que é um percentual bem relevante do PIB. Acho que até 3% do PIB vai ser para essa parte mais estratégica. E quando a gente fala da Alemanha, a gente está falando de várias empresas industriais que no passado, por exemplo, se você pega a Volkswagen mesmo, se a gente pega um contexto, agora é um exemplo um pouco mais extremo, mas se a gente considera que ao longo do tempo ela modificou um pouco a sua planta industrial. Ela vendia carro, mas depois ela conseguiu ofertar Jeeps também, quando a gente teve os conflitos da Segunda Guerra ou da Primeira Guerra, enfim. Acho que a indústria alemã consegue absorver essa mão de obra caso precise alterar um pouco a transição operacional, que às vezes em outras economias não consiga. Então, por exemplo, lá você tem a BMW, lá você tem a Porsche, lá você tem a Volkswagen, você tem a planta industrial farmacêutica também, que é muito importante. Então, eu acho que a parte industrial da Alemanha é muito mais diversificada do que talvez a do Reino Unido, que não faz parte da União Europeia, mas o Reino Unido é mais para um setor automobilístico. Agora não, da Alemanha já tem um polo industrial muito mais diversificado. Então, acho que é interessante a gente também analisar essa parte, porque às vezes você pode ter uma projeção um pouquinho mais pessimista em relação à Alemanha, por conta de custo maior de energia, ou às vezes por questões que envolvem tarifa, mas eu acho que a indústria alemã consegue absorver uma mão de obra muito mais ampla do que os outros players de mercado. E frente a esses movimentos, o mais importante é você sempre estar com seus investimentos diversificados. Por quê? Todo esse movimento de tarifa está acontecendo do dia para a noite. A gente está tendo mudanças muito drásticas, né? Movimentando todas as economias do mundo. Então, quanto mais diversificado você tiver, quanto mais investimentos você tiver em todo o globo, mais seguro você vai estar com seus investimentos, né? Indo agora para as notícias nacionais, a gente vai falar dele. Dele quem? Gabriel Galípolo, o presidente do Banco Central aí, que vai ao Senado aí deixar bem claro que a inflação não é algo passageiro e determinado para um único produto, mas algo que continua persistente e é muito mais amplo do que parece. Então ele vai ser ouvido agora pelo Senado. E quais são os impactos que a gente pode ter com isso, Manuel?
Primeiramente ele tem que dar ali meio que uma satisfação, porque que a inflação ficou acima da meta, que o próprio Douglas já disse aqui, então ficou acima aí de 4,5, então ficou acima dessa banda aí tolerável. E provavelmente a gente deve ter esse mesmo cenário para 2025, 26 e até mesmo 27, agora o mercado está começando a já ter aí a inflação desancorada. Por quê? Se você for pegar aí nos últimos 12 meses, a gente tem aí uma inflação de cerca de 5,48, subiu aí cerca de 0,52 aí no IPCA de março, então é um valor bem considerável. O nosso querido Galípolo, ele falou que isso aí é um reflexo da desvalorização do real perante o dólar. E ele não está errado, a gente teve ali uma valorização bem expressiva do dólar desde novembro, desde aquele fiasco do plano fiscal ali, do pacotão, que tinha sido divulgado e que o Edson tinha achado extraordinário, mas depois ele viu que não era isso tudo e acabou aí frustrando todas as expectativas. Que isso, a gente viu ali dólar subindo, a gente viu importação aí aumentando, a gente viu os insumos agrícolas também aumentando, que estão ligados ali à importação, e isso refletiu aonde? No seu bolso e principalmente na alimentação ali domiciliar. A gente viu aí assustadoramente. Pro nosso querido Edson ali, ele já não tá comendo mais os ovos ali como ele poderia comer. Pô, essa já tá na situação difícil ali. Imagina. É essa, irmão? Imagina, a parte ali alimentar pesou. Então, tá pesando para todo mundo aí. Então, acabou sendo bem complexo essa situação. Como vamos ver, o nosso querido Galípolo, ele tá falando que a inflação, ela é persistente. Hoje o único remédio que você tem é manter taxa de juros aí num nível restritivo, e mantendo taxa de juros aí num nível restritivo, você tenta limitar o aumento da inflação. Só que ele até usou um exemplo, ele é como se fosse aquele inspetor em festa aí de adolescente, tá tentando cortar o barato ali de todo mundo, só que o governo do outro lado tá querendo gastar, tá querendo colocar mais dinheiro, e tá sendo uma tarefa muito árdua, porque você olha para um lado, aí já tem ali outro ali já fazendo alguma coisa errada, e tá sendo muito difícil. É uma tarefa que provavelmente vai levar mais tempo, a gente deve manter taxa de juros aí num patamar mais alto, e isso necessariamente uma hora ou outra vai acabar trazendo aí um estrago bem alto na economia brasileira, porque é só você fazer a conta. Taxa aí no patamar de hoje, 14,25, e você empresário, você pequeno empresário, principalmente um pequeno empresário, esse é o que mais sofre. Não tem acesso a crédito, não tem acesso ali a uma facilidade maior e acaba aí limitando. E isso deve ser aí um reflexo aí para daqui 6 a 12 meses. Que a UVP aposta é investir em ativos reais, independente de qualquer lugar do mundo. Se você quiser se tornar meu aluno, aqui eu já te ajudei, né? Pô, isso aqui foi de graça. Isso aqui que eu te ajudei, te mostrei os ETFs, etc. Isso aqui foi de graça, que é a tampinha da coisa. Se você quiser virar meu aluno e ter acesso às melhores oportunidades de investimento, ter acesso a esse tipo de investimento diretamente com o seu dinheiro, o que eu vou te recomendar? Abre aí, alvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário aqui, que assim, vai ser foda. Você vai conseguir ter acesso aos melhores investimentos do mercado, coisa exclusiva que só vai ser oferecido para você, que você não vai conseguir em outro lugar. Ah, tô na corretorinha lá, beleza. Ah, ele é bonitinho, o aplicativo é bonitinho. Pô, a gente tem o melhor aplicativo do mercado, estamos usando a plataforma do BTG Pactual. E além disso, cara, o Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina. O que eles têm de braço para os clientes gigantescos, o que o BTG oferece pro corporate, né, cara, de 100 milhões ali dentro, a gente tá oferecendo para cliente pequenininho. Então a gente tá vendo aqui, mostrando, pô, como é que você acessa, estamos negociando com eles, vamos criar um fundo que permite, né, fundo que hoje em dia só permite você entrar com 5 milhões de reais. A gente tá conseguindo permitir com 2 mil, R$1.000. Então, olha que loucura, né? Um nível muito diferente. Tem fundo que não, tem coisa que 40 mil. Então, cada vez mais a gente tá negociando até o fim desse ano, cara. A gente vai ter, assim, o melhor portfólio de produtos possíveis. No programa de hoje, a gente vai ter leitura de comentários que as pessoas fizeram no vídeo anterior. Uma novidade aí que eu venho trazendo aí, espero que gostem. E vamos começar aqui por Romário Campos, que disse, pergunta, por que o Itaú e TUB3 na bolsa oferece um tag along de 80%. Essas ações ordinárias e não as mesmas ações de posse dos controladores. Não faz sentido os controladores possuírem esse tag along de apenas 80%? Como isso é possível? Bom, essa pergunta aqui foi muito interessante, do Romário Campos. Muito boa. Quando a gente considera o tag along, a gente considera a maior parte dos minoritários. Porque o controlador, por mais que ele só tenha 80%, por ele ser o controlador e ter a maior composição acionária, acaba que ele sempre vai buscar o preço mais atrativo para ele. Então, assim, por mais que esteja 80%, talvez a gente pode analisar o seguinte,
o grau de governança dessa empresa está no novo mercado, porque se o novo mercado é o nível de governança maior, e lá realmente prega que tem que ter 100% de tag along. Agora, quando o controlador só tem 80%, por ele ter o poder nas mãos, assim, para tomar essas decisões, eu não acho que é um grande problema para o controlador, porque, obviamente, ele vai querer vender a empresa dele no melhor preço, tem mais competitividade. Agora, para o minoritário, é um pouquinho mais negativo. Então, é interessante você sempre ter ali tag along 100%. Tem muitas empresas interessantes no nosso país que a gente analisa, a gente observa, que às vezes não entram no nosso radar justamente porque não tem um tag along de 100%. Então, acho que foi uma pergunta bem interessante. Então, do ponto de vista do controlador, não muda tanto, porque ele tem um poder nas mãos para escolher o que ele vai fazer, né, com a composição acionária. acionária. Pra ele é até melhor, né, que ele não tem obrigação. E principalmente quem vai comprar ali não tem obrigação de dar ali o mesmo valor para o minoritário que queira talvez ali se desfazer do ativo, visto que está sendo feito ali uma aquisição. Exatamente, às vezes pode ser até uma estratégia do próprio controlador, porque para ele poderia ter o tag along de 50%. Como é ele que vai tomar as decisões, ninguém vai tirar a empresa dele para ele ter a maior composição, então ele joga 50% para ele, 50% ele vai dar o minoritário, tiro, né? Então. Porque quem vai sair perdendo é o minoritário. Isso aí também você pode envolver com outros assuntos, por exemplo, se você pegar alguns estudos, grandes empresas é a favor de aumento de impostos. Por quê? Porque a empresa maior, ela vai conseguir absorver mais essa tributação do que o menor. Percebe que a gente está falando de empresa, mas se a gente for entrar no amplo econômico, do direito também econômico, a gente também observa várias circunstâncias que também faz muito sentido. Talvez o majoritário só quer que o minoritário não tenha tanta relevância, por isso que ele colocou um tag along de 80%. Tu me permite permitirás a mim uma explicação para nossas crianças aqui de casa? Sim. Autorizado? Autorizado. Então, maravilha. Então, imagina comigo, nessa perspectiva de grandes empresas aumentarem os impostos, imagina que no mundo hipotético existisse uma pessoa chamada Douglas que pesasse ali cerca de 60 quilos. E num outro mundo hipotético, também no mesmo mundo hipotético, existisse um cara, sei lá, Matheus Malheiros, por exemplo, que pesasse ali em torno de 98 quilos. E aí, ou seja, um tem mais capacidade de aguentar, o outro menos capacidade de aguentar. E aí vem um gênio da lâmpada aí, e aí ele faz aquela felação aqui, e aí depois da felação, ele consegue ali fazer o quê? Ele consegue um desejo. E aí, Matheus Malheiros diz, olha, eu desejo que ambos percam aí 50 quilos. Então, Malheiros será reduzido ali a um peso de 68 quilos, 48 quilos, e Douglas morrerá. Então é isso. É basicamente isso que seria acontecer com a economia caso grandes empresas aumentem os impostos, correto? Correto. Maravilha. Exatamente. Caberia outra, por parte do vosso conhecimento, outra perspectiva de uma explicação para algumas crianças aqui de casa, Douglas? Nossa, sua explicação ficou muito perfeita. Muito obrigado. Ainda mais se for uma empresa que trabalha com um produto inelástico. Ou seja, que é um produto inelástico? Que Douglas, você aumenta o preço e mesmo assim a demanda não cai na mesma velocidade do preço. Seria, ou seja, por exemplo, um remédio. O remédio ele é muito importante para a saúde, um remédio para o coração. Você pode aumentar ele quantas vezes você quiser, porque ele é essencial para as famílias, né? É igual o Viagra perto de centro de idosos? Poderia ser também. Maravilha. Então, permite também a mim outra explicação para a criança relacionado a ações com governança de novo mercado, Douglas Ribeiro? Sim. Então, maravilha. Ó, o que é a governança nível 1, nível 2, novo mercado que estamos falando? Imagina comigo o seguinte, tem nível de governança. Então, uma empresa, quando ela vai abrir capital, ela precisa de um nível de governança. Não pode ser um cara decidindo ali na loucuragem. Ele precisa de um conselho administrativo, ele precisa de instituições dentro da empresa que dá segurança para quem vai investir nela. Beleza? Então, a gente tem nível 1, nível 2 e novo mercado. Nível 1, aí eu peço ajuda também aos meus correligionários aqui, que estão aqui junto comigo para explicação, porque eu não lembro de tudo. Mas vamos lá. Eu tô me sentindo um parlamento aqui já. Obrigado. Então, nível 1 é o quê? Tem dois tipos de ações, ordinárias e preferenciais. Ordinárias são aquelas ações que são ações normais, ordinárias, comum, básica, medianas. As preferenciais, as ordinárias dão direito a voto. As preferenciais não dão direito a voto, mas você tem preferência no recebimento de dividendos, correto? Correto. Obrigado, siga o voto do relator. Então, o que acontece? Nas empresas de governança nível 1, tem 80% né, de ações... tag along de 80%, certo? Isso. Nas de nível 2, já são 100%, tanto nas preferenciais quanto nas ordinárias, correto?
Sim. E o que é o novo mercado? É o melhor nível de governança das empresas, que são as novas empresas que abrem capital, que é o quê? Só tem ação ordinária. Correto, Douglas Ribeiro? Correto. Muito obrigado aí. Perfeito. Agradeço principalmente a nossa conversa por baixo dos bastidores, que fazem sempre o nosso conhecimento sobre o mercado financeiro sempre aumentar. Então, venho por meio dessa aqui agradecer a presença dos companheiros aqui sobre essa explicação. Então, boa, perfeito, é isso Maravilha. mesmo. Eu tenho uma pergunta, talvez eu possa até pedir a ajuda de vocês. Pô, maravilha, estamos Porque- aqui para ajudar. Oh, meu Deus, como é que tá aqui? Pera aí. Posso lendo outro comentário enquanto isso? Pode Ó, ser. o Marco Soares disse, vai planeta. A Yasmin Mãozinho mandou palminha, viu, Douglas Ribeiro? E a grande Yasmin aqui. E o Poste Meteor disse primeiro e o Douglas amo. respondeu segundo. O Poste Meteor que é o Roberto Ventura, aí, amante de trap e motocross, tava vendo o canal dele. E o Thiago Martins, né, falou, imagina que maravilha seria pagar só um quinto, né? É isso mesmo. Thiago Martins que tem um canal onde tem a nova linha da Barbie, ele fica postando uns negócios nada a ver. Nova linha da Barbie? Depois você entra no canal dele ali, entra como membro do canal dele, você vai entender. E também faz cover do Oasis lá, eu vi ele cantando Live Forever. Muito bom aí, fica sensacional as suas músicas aí, cara. Tem promissor. Boa, a minha pergunta, na verdade, é um pouquinho mais técnica, que é do Leonardo Vinícius, que ele pergunta o seguinte: deu uma explicação rápida provando que os Estados Unidos depende da China pra alguma coisa, só pra eu esfregar na cara do meu pai, e depois manda um recado pra ele, que é o Leonardo Soares, vulgo careca. Fala careca. Então, aqui é um recado pro seu pai, o Leonardo Soares. Bom, quando a gente fala que depende pra alguma coisa, eu acho que todos os países do mundo dependem de outro país, né? Porque a gente tem uma economia globalizada. Eu queria colocar só um exemplo mesmo de uma empresa que depende muito da China. Aí, é claro, você pode aprofundar mais em os estudos, que é a parte da Apple. A Apple mesmo tem o seu maior polo industrial de fabricação de iPhones dentro da China. É 90% da sua produção. E o outro restante fica entre Índia e Vietnã. Então, se a gente for pegar os outros parceiros da parte asiática, a gente já considera que quase na sua totalidade depende de algum país da Ásia, ou principalmente da China. E se a gente for considerar em termos de balança comercial, a China também ela dá superávit em relação aos Estados Unidos. Então, ou seja, a China ela exporta mais para os Estados Unidos do que importa exporta mais do que importa dos Estados Unidos. Ou seja, você tem uma balança comercial superavitária, que é a diferença dos Estados Unidos, porque lá você tem um déficit, ou seja, eles importam mais do que eles exportam. Então, assim, eu acho que todos os países do mundo dependem de outro para ter essa cooperação na economia, tanto que eu até queria colocar uma sugestão de vídeo do Milton Friedman. Ele era um economista ali da escola de Chicago, que ele mostra como que é feito um lápis, e ele vai mostrando, esses componentes aqui vieram de um país, essa latex vieram de outro, essa parte da madeira veio de outro, ou seja, todo país do mundo depende de outro, a não ser que você esteja tão fechado, mas mesmo os fechados dependem de alguém. Por exemplo, se a gente pega a Coreia do Norte, se a gente pega Cuba, enfim, todos precisam de alguma cooperação. Então, mesmo os Estados Unidos, que é uma potência econômica, depende da China também, como a China depende de outros também. E também tem, dentro da parte do agro, existe uma questão que é o boi China. O que é o boi China? Tanto para o Brasil quanto os Estados Unidos, que produzem também muita carne bovina. Quando você tem um boi que tem muita musculatura e pouca camada de gordura entremeada, ele é um boi muito ruim, dependendo da qualidade, né, para o Ocidente, mas é muito bom para a China. Por quê? Porque lá a forma com que comem é mais em ensopado. Então gordura no ensopado não fica bom. Agora, uma carne muito mais firme e sem gordura é bom e é considerado o boi China. Então algumas das carnes elas são mais vendidas na China, enquanto carnes do Ocidente são diferentes. Então isso faz uma otimização muito grande na hora do corte e também na diferenciação ali da carne. Por exemplo, uma picanha, que aqui pra gente, aqui, sensacional, pra China já não é tão bom pro mercado chinês. Por quê? Porque eles comem de uma forma diferente. Então tem muita gordura, você vai colocar aquilo num caldo, vai ficar uma merda, entendeu? Agora, o boi China já é a gente recebeu aqui o cara do Nelore Mill, por exemplo, que ele consegue fazer um boi muito grande, né? Geneticamente modificado, só que com pouca gordura. Só que pra China é maravilhoso, porque ele consegue mais carne com menos custo, só que vendendo para o boi China. Então, teria como não vender para a China? Teria, mas teria uma redução muito grande da otimização que a globalização permite, viu? Sim. Aí tem que falar careca, que ele pediu para falar com o pai dele. E outra coisa também, se a gente for considerar a China como credor também de outros países, eu acredito que ele não é o maior credor dos Estados Unidos, ou seja, comprando os títulos do governo americano, mas está entre os maiores.
E se a gente for pegar aqui algum dado, por exemplo, aqui está algo em torno de 816 bilhões de dólares que a China ainda tem de título americano. O que quer dizer isso? Quer dizer que a China utiliza parte dos seus recursos para adquirir títulos americanos e, obviamente, esses títulos ajudam também ao governo americano a se autofinanciar e também melhorar ali alguns setores que são estratégicos para a economia deles. Então, assim, acho que todo país depende dessa cooperação e os Estados Unidos não é diferente, né? Então, os Estados Unidos também depende um pouco da China também. Maravilha. Então é isso. Alguma consideração final aqui para a gente chegar ao momento de encerramento do nosso programa? Queria perguntar aqui, meu querido Manuel Neto. Verstappen, ele foi roubado na Fórmula 1. Ele foi roubado? Foi. Mas quando estamos... Penalização de 5 segundos. Estamos competindo, né? Meu, outro nobre guerreiro aqui, conhecido também como Douglas Ribeiro, AlVP, canal com mais de 1000 inscritos agora, batendo recordes, atrás de recordes. Tem alguma palavra, alguma curiosidade que queira deixar aqui para os nossos pessoal aqui de casa? Não, acho que por hoje só.